Ezequiel, capítulo 37. Ele fala sobre a visão de um vale de ossos secos. E começa assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí corre, né? Diversas vezes ele fala para Ezequiel: profetize o Espírito. Ezequiel, ele fica impactado pela presença do Senhor, mas ele também fica impactado com o que ele vê, né, naqueles ossos, naquele vale, tantos ossos secos, né? E aí eu vim trazendo, eu sei que aqui o contexto é outro, mas para mim, lembra, interpretação pessoal, para mim eu trouxe aqui quando a gente encontra-se nesse vale de ossos secos, né? Quantas vezes que a gente não tá nesse vale? Outras vezes, esse lugar pode ser das pessoas que a gente ama. Quantas vezes que a gente não encontra as pessoas que a gente ama nesse vale? Muitas vezes, esse vale a gente pode representar aqui no devocional terapêutico como os sintomas da depressão. Quantas vezes que a gente não se encontra realmente seco, sem vida, totalmente inerte, totalmente no fundo do poço, totalmente perdido, totalmente doente, totalmente sem vida mesmo, sabe? Sem pulsão de vida. A gente tem um pulso de vida dentro de nós, existe dentro de nós pulsão de vida, pulsão de morte, né? Como se fosse aquele pulso, tic-tac, aquela coisa, aquele movimento dos segundos, do relógio, né? Aquela coisa da ampulheta, da areia caindo, o tempo passando, pulsar de vida, pulsão de morte, pulsão de vida, pulsão de morte, vida a pulsar, morte a pulsar, isso tem que estar em equilíbrio. Quando a gente fica deprimido, muitas vezes é porque a nossa pulsão de vida está mais baixa que a nossa pulsão de morte. Isso significa que eu estou pensando em morrer, me matar, suicídio? Não, significa que o meu desejo de viver está comprometido. E a causa da depressão são imensas, são enormes, são muitas variáveis. Temos muitas variáveis para falar de depressão, nem vou aprofundar tanto nessa parte técnica e teórica aqui. Mas o que me remeteu realmente quando eu li isso foi a dor da depressão, tanto em nós quanto a dor das pessoas que amamos, em vermos elas prostradas, em vermos elas caídas, em vermos ela realmente no fundo do poço. É essa dor que a gente sente junto com a pessoa, mas que a gente não pode nem imaginar como é, porque é uma dor na alma, né? Aquela dor que, quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio, mas quando eu tô com a dor da depressão, essa dor, gente, não tem remédio que tire. É uma dor que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue falar. E eu entendo que é aquela dor que a gente sente que não tem remédio, né? É muito difícil de passar. A depressão é algo que não adoece só a pessoa, ela adoece as pessoas, que são as pessoas que estão em volta, a família, os colegas de trabalho. Quando o Senhor diz para Ezequiel, profetize, ele está dizendo, sabe? É como se ele estivesse falando assim, cara, faz a sua parte, né? É como se, muitas vezes, a impossibilidade biológica, química, enfim, mas a impossibilidade, é como se ela se fizesse presente, como se ela fosse um poder dentro de nós, mas da mesma maneira que existe esse poder
para a impossibilidade, existe o poder da possibilidade quando a gente entra em união com Deus. Quando a gente entra fé e crença, a gente pode criar um caminho das possibilidades. Foi mais ou menos assim, né? Quando o mar Vermelho foi aberto para as pessoas passarem a pé seco. Foi uma dupla feita com Deus, de ação e obediência. Existia ali um mar de impossibilidades, porém a união com o Senhor trouxe a possibilidade através dessa união de obediência, quando ele pede que nós façamos a nossa parte. Façamos então essa dupla com Deus, porque quando ele pede para Ezequiel profetizar, é para que ele coloque a fé que ele tem em ação. E quando ele pede para colocar essa fé em ação, vamos trazer agora completamente para a parte terapêutica. O que é essa fé em ação? Quando eu falo, esse ato, né, de profetizar, de falar, lembra que a terapia é cura pela fala? Por quê? Porque quando eu falo, eu me escuto, eu me interiorizo. Então, quando ele fala sobre começar a criar, né, músculos, aquela parte dos tendões novamente nos ossos, que vai fazendo aquela liga, né, que vai trazendo a carne ali novamente, quando a pessoa vai começando a se interiorizar, se olhar, se encontrar, mergulhar nela própria. E o processo terapêutico na depressão, muitas vezes é esse conjunto, sabe? De cuidar da parte física, de entender o que está acontecendo com o meu corpo, fisicamente falando. Então, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer exames, eu preciso entender como que estão os níveis hormonais, vitaminas, enfim, tudo aquilo que compõe aqui dentro do meu cérebro o equilíbrio para eu funcionar bem. E conjuntamente eu preciso da ação de fazer uma terapia realmente, de me cuidar, de me entender. O tipo de terapia que eu escolher, existem tantas por aí, né? A gente fala da psicologia, psicanálise, mas terapia. Para que serve a terapia? Para eu me olhar, para eu falar. Quando eu falo, embora eu tenha o outro aqui na minha frente me escutando, por isso que tem que ser uma escuta adequada, não é aquela escuta de uma pessoa que fica esperando para responder logo, dar um conselho, não, escuta qualificada. É você escutar alma com alma, você oferecer o seu ouvido para o outro. Quando eu me coloco nessa posição de falar para aquele outro na minha frente, eu falo, e quando eu falo, eu me escuto. Às vezes é preciso que eu faça repetições, né? Por que às vezes o terapeuta pergunta algumas vezes a mesma coisa? Porque tá esquecido? Tá com amnésia? Tá com pós-Covid? Não, gente. O terapeuta vai realmente instigar você a falar várias vezes da mesma coisa. Às vezes, insistentemente perguntando do mesmo jeito, outras vezes vai ser de uma maneira diferente, né? Que ele vai perguntar de um jeito, de uma abordagem, né? Por aqui, por ali. Outras vezes ele vai falar, fala de novo sobre isso. Mas como que foi mesmo sobre tal assunto, né? Outras vezes o terapeuta não precisa nem instigar. Você próprio entra em ação, falando sobre aquelas coisas, repetindo aquele mesmo assunto, porque significa que ali tá pegando para você. Então, quando a gente fala em vale dos ossos secos, termina esse versículo dizendo assim, olha, esse capítulo. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas. Porém, vocês, o meu espírito, vocês viverão. Estabelecerei na sua própria terra, vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. Então pensa assim, olha, abrir as sepulturas de vocês, abrir o íntimo de vocês. Estou retirando tudo aquilo que você está reprimido, que você está guardado, tudo aquilo que você nem sabe explicar, porque a depressão é uma confusão de sentimentos, de tristeza, de angústia. É aquele famoso, eu não sei explicar o que estou sentindo, eu não consigo falar, mas devagarzinho eu vou começando a colocar em palavras desconexas, bagunçadas, sem entendimento, mas eu vou tentando nomear, e conforme eu vou fazendo isso, vai vindo. Então vamos aqui, olha para a palavra, vou abrir a sepultura de vocês, gente. Sepultura, se eu abrir uma sepultura e ela está ocupada, ela está cheia, ela tende a ser, né, repugnante, mal cheirosa, embora seja algo natural da vida, mas a gente não gosta de ter essa imagem, a gente não consegue entrar em contato com isso. Porém, é necessário que se faça essa abertura. E é dessa, me perdoam a expressão, mas é dessa podridão que sai de dentro que ele coloca, porém em vocês e o meu espírito vocês viverão. Espírito Santo, mas também quando a gente traz aqui para a parte terapêutica, o espírito, que acaba sendo ele mesmo, né? Mas o espírito de vida, a pulsão de vida acontecendo novamente, o equilíbrio chegando, eu saindo daquele movimento depressivo, eu me levantando, eu me recuperando. E aí sim, gente, não vai ser mais o vale dos ossos secos, mas vai ser o monte da vida.